Olá, vamos falar um pouco sobre volume de alguns prismas. Os mais conhecidos são a pirâmide de base quadrada, o cubo e o bloco retangular. Vamos ver algumas características da pirâmide de base quadrangular. Ora, o nome diz tudo, pirâmide, onde a base é um quadrado de lado L. E temos aqui do vértice ao centro da base a sua altura. Logo, o seu volume V é dado por 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Simples assim, certo? Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Professor, mas como é que tira a área da base? A área da base, por se tratar de um quadrado, basta pegar lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. Então, com isso, a gente tem todas as informações. Se aqui, por exemplo, for 5, aqui também vai ser 5. Então, a área da base vai ser 5 elevado a 2, que é 25. É só multiplicar pela altura, dividir por 3, você descobre o volume da pirâmide. Temos também um outro prisma muito conhecido, que é o cubo. Um cubo, a sua principal característica é que ele é formado por 6 quadrados. E por serem quadrados, todos os lados são iguais. Então, se aqui medir A, aqui também mede A e aqui mede A. Então, comprimento, largura e altura, todas são iguais. Volume do cubo, muito simples. Pega o valor da medida da aresta e eleva a 3. Por que a 3? Porque são as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, o volume, basta pegar o valor e elevar a 3. Então, se aqui for 2, aqui também vai ser 2 e aqui também vai ser 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o volume é só isso. Mas percebam que eu coloquei aqui um traço na cor vermelha, que é a diagonal. A diagonal de um cubo, né, aqui de forma resumida, sem fazer as demonstrações de cálculos pelo Teorema de Pitágoras, a diagonal de um cubo é o valor de sua aresta raiz de 3. E por que é importante saber isso? Isso aqui é um atalho para o vestibular. Por quê? Caso ele dê a diagonal e peça o volume, é só você lembrar que a diagonal é a aresta raiz de 3. Então, o valor que tiver aqui na frente do raiz de 3 vai ser o valor da aresta. Basta elevar o cubo. Uma outra característica que eu queria comentar aqui de forma rápida seria a área total de um cubo. Veja, um cubo é formado por 6 quadrados, certo? Então eu vou colocar aqui 6 vezes a área de cada quadradinho. Como é a área do quadrado? Lado vezes lado. Então A ao quadrado. Então temos também como calcular a área total de um cubo de forma simples e rápida. E por fim, uma outra figura geométrica espacial que o Enem gosta muito e os vestibulares é o bloco retangular. Qual é a diferença dele para o cubo? É que suas dimensões não são todas iguais. Então, o comprimento é diferente de largura, que é diferente de altura. Possa ser que o comprimento e a largura tenham a mesma medida, mas a altura é diferente. Possa ser que a largura e a altura tenham a mesma medida, mas o comprimento é diferente. Tá? Se tiver pelo menos uma das 3 dimensões diferentes, é um bloco retangular. Exemplo disso, caixa de sapato, por exemplo, tantas outras coisas, né? E aí o volume também é simples calcular. V de volume, basta multiplicar as 3 dimensões. É isso mesmo. A vezes B vezes C. Certo, gente? Então, ó, uma das figuras mais cobradas no vestibular, onde o volume basta calcular as 3 dimensões. Lembrando, viu, gente, em questões do dia a dia, possa ser que algumas medidas estejam em metros e outras em centímetros. É importante deixar todas as medidas na mesma unidade, ok? Eu também coloquei aqui traçado em vermelho a diagonal. A diagonal de um bloco retangular não é tão usual, mas seria interessante a gente saber, certo? Seria a raiz quadrada das dimensões ao quadrado, ó, nas suas somas. Então, ó, a diagonal de um bloco retangular, conhecido também como paralelepípedo, é igual a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado.
Por favor, não inventem de cortar raiz quadrada com as potências. Isso só funciona se aqui dentro for multiplicação ou divisão. Se for soma ou subtração, não faça isso de jeito nenhum, ok, gente? Então temos essas fórmulas aqui conhecidas, são fáceis. E aí, para verificar um pouquinho mais, a gente vai fazer alguns exemplos, certo? Vou mexer aqui, ok? Rapidinho. Então, questão 1, certo? Vamos lá. Questão que o Enem gosta muito, contextualizado. Ele diz assim: qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de comprimento? Ele quer saber qual é o volume de concreto utilizado. Pessoal, 3 dimensões, ó, espessura, largura, comprimento. Ok, gente? Volume de bloco retangular, certo? Então, ó, volume, basta pegar todas as medidas. 6 de comprimento, multiplicado por 4 de largura. Agora, se você colocar aqui 80, você vai errar. Por que você vai errar? Porque 80 está em centímetros e as outras estão em metros. Então, vamos lembrar o seguinte. 80 centímetros, você divide por 100 para transformar para metros. Corta um zerinho daqui, fica 8 dividido para 10, fica 0,8 metros, ok, gente? Então a gente vai colocar aqui 0,8. E basta fazer a multiplicação. Vamos fazer, né? Aqui dá 24, multiplicado por 0,8. Vamos fazer o cálculo aqui do lado, certo? Para deixar tudo bem explicadinho. 24 vezes 0,8. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. Não precisa usar 0 vezes 4, 0 vezes 2. A gente sabe que vai dar 0. Basta fazer o que então, professor? Como é multiplicação em número com casa decimal, aqui só tem uma casa decimal, basta correr uma casa decimal para a esquerda, certo? Então, qual é o volume? O volume é de 19,2 metros cúbicos. Acabou a questão. Tá? É só isso. Só isso. A única pegadinha que teve aqui foi transformar 80 centímetros para metros. Depois era só multiplicar. Uma questão 2 aqui agora, para a gente fazer, ela diz o seguinte, ó. Qual a área total e o volume de um cubo cuja sua diagonal mede 6 raiz de 3? Então, lembra aquilo que eu falei? Uma pegadinha aqui. Ele pediu a área total e o volume, mas ele deu a diagonal. Para lembrar, gente, de forma rápida, que a diagonal é igual a aresta raiz de 3. Mas espera aí. Ele disse que a diagonal era 6 raiz de 3. Estou conseguindo ver uma ligação? O A e o 6, ou seja, A é igual a 6 centímetros. Então já temos a aresta. Então o que é que a gente pode fazer aqui? Como ele pede a área total, lembra da área total, gente? AT, a área total. Pega o valor 6, porque são 6 quadradinhos que formam um cubo, e multiplica por 6 ao quadrado. Por que 6 ao quadrado? Porque o valor da aresta é 6. 6 ao quadrado é 36. Quanto é 36 vezes 6? Se você tiver dúvida, faz a multiplicação rapidinha. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Certo? Então temos que a área total é de 216 centímetros quadrados. Ok, gente? Tudo que é área é quadrados. Agora, bora para o volume. O volume, lembra, é a aresta elevado a 3. Certo? Mas olha o que aconteceu aqui. A aresta é 6 elevado a 3. Gente, 6 elevado a 3 é o mesmo que 6 vezes 6 elevado a 2. Então, o volume também é de 216 centímetros. A diferença aqui agora é cúbicos, tá? E isso tem uma diferença incrível na vida real, ok? Porque quando é centímetros cúbicos, volume são 3 dimensões. E a área, como é ao quadrado, são 2 dimensões. Então, tá aí 2 exercícios de vestibulares tranquilos e rápidos. Espero que vocês tenham gostado.